Salve terráqueos! Estamos aqui para mais uma videoaula de história e dessa vez de um dos assuntos que eu acho mais legal, que eu mais gosto de falar e que eu acho mais importante a gente entender por que aconteceu na história do país e qual a importância dele. O início da República no Brasil. Um acontecimento diretamente ligado à decadência da monarquia, diretamente ligado ao fim do sistema monárquico, ao fim do Império no Brasil. A gente vai tratar aqui de uma primeira parte da República, que é o que a gente chama de República da Espada, que é o período em que o Brasil foi governado por dois membros do Exército, dois marechais do Exército daquela época. Bom, todo mundo sabe que a República ela foi proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, numa aliança de forças entre vários grupos que não estavam mais satisfeitos com a monarquia, porque não viam mais na monarquia um governo capaz de atender os interesses dos diversos grupos sociais que tinham surgido, que estavam surgindo ali nas transformações sociais e urbanas do final do século XIX e início do século XX. Então, isso é uma das principais características que marcam o surgimento da República no Brasil. A incapacidade da monarquia de atender aos interesses dos novos grupos sociais que estavam chegando ali no limiar do século XX. Que bonito, né? O começo da República, gente, não foi nada fácil. Foi um período onde você tinha que apagar os incêndios, focos de incêndio deixados pelos conflitos gerados pela transição da monarquia para a República, conflitos esses que não foram necessariamente militares, não foram necessariamente confrontos e batalhas e guerras, né, físicas, mas que foram muito mais políticas, né? Você tinha muitos interesses políticos por trás disso. E obviamente toda vez que você tem uma grande mudança social e política como essa, você tem aqueles grupos que querem tentar resgatar o que acabou de ser tirado, o que acabou de ser mudado. E aí você tinha, né, os grupos de mentalidade monarquista ainda. Então era necessário meio que colocar um governo que fosse capaz o suficiente, que tivesse prestígio suficiente, que tivesse autoridade suficiente para sufocar essas tentativas de retorno da monarquia. O governo ideal para isso era quem? Os militares. Então houve um consenso, naquele momento, dos principais grupos que fizeram a República, que fizeram o movimento da proclamação da República, em permitir que os militares se tornassem o primeiro governo. Por isso a gente vai ter o primeiro presidente do Brasil sendo um militar. E por que não aquele que liderou esse movimento que acabou com a monarquia, se não Deodoro da Fonseca? Deodoro é esse chefe militar que tem essa importância que a gente já falou aí para o surgimento da República, não necessariamente porque ele e os militares morriam de amores, né, por uma ideia de república no Brasil, mas porque eles enxergavam que o governo imperial, a monarquia, já não era mais capaz de dar conta dos interesses e fazer o Brasil continuar, né, avançando, evoluindo para se tornar uma sociedade moderna, tanto economicamente quanto politicamente. Além das tretas que tinham acontecido entre militares e o governo, só que isso é lá do assunto anterior, né, sobre o segundo reinado. Quando os militares assumem o poder, eles tentam implementar uma mentalidade positivista. O que é o positivismo? Você já reparou no meio da bandeira do Brasil? Já reparou que tem uma frase ali? Aquela frase é uma síntese mais ou menos do que os positivistas acreditavam. Para haver uma evolução numa sociedade, para que a sociedade possa se tornar melhor, ela tem que ter duas coisas. Tem que ter ordem e progresso. A ordem, que é um controle muito grande sobre como tudo vai funcionar, para poder alcançar esse progresso, para poder alcançar esse desenvolvimento da sociedade. Então, nesse primeiro momento, os militares passam a governar com uma mentalidade positivista, só que isso seria provisório. O acordo feito é que isso seria só até as coisas ficarem organizadas e até uma nova Constituição ser elaborada. Esse era o plano, mas não saiu muito bem do jeito que eles estavam pensando não. Tá? Logo nesse período provisório, Deodoro da Fonseca já vai ter seus primeiros problemas. Primeiro, uma oposição ferrenha da Marinha. Por que a Marinha era uma oposição muito grande, sendo que também era uma das forças armadas, junto com o Exército? Porque a Marinha tinha uma forte presença monarquista e eles não estavam felizes de ter que aceitar um governo republicano e ainda formado por militares do Exército. Outro problema que já começa nesse período, mas vai ser muito forte mais para frente no governo de Deodoro da Fonseca, é o forte autoritarismo dele. Toda vez que você tiver essa realidade, alguém que vem de uma instituição como o Exército, com uma mentalidade autoritária, acostumado a dar ordens para soldados, ele vai ter dificuldade na política de ter que conduzir de maneira equilibrada, de maneira lúcida, um sistema onde ele vai ter que atender os interesses de vários grupos. Ele não vai conseguir lidar com isso.
E é o que aconteceu com Deodoro da Fonseca. Ele começou a se mostrar muito autoritário, e aí aqueles grupos que apoiaram ele para poder proclamar a república, principalmente os grandes cafeicultores, começam a não gostar muito disso, porque começam a ver um chefe de Estado, um governante, que não vai estar ali para poder fazer o que foi proposto, que é representar os interesses desses grupos, dar voz para aquilo que aqueles grupos queriam. Uma das coisas que Dom Pedro tinha que fazer nesse primeiro momento era acabar com a presença de elementos da monarquia na política brasileira. Ele tinha que acabar com instituições que ainda eram muito ligadas à monarquia para poder fazer com que a república realmente se consolidasse. Entre outras coisas, o que ele fez? Ele separou religião do Estado, ele separou a igreja do Estado. Ele estabelece que a partir desse momento o Estado passa a ser laico. Outra coisa para poder romper com esses elementos da monarquia foi acabar com a Guarda Nacional, que tinha sido criada lá atrás, no período regencial, que eram pequenas milícias regionais controladas pelos grandes donos de terra. Mas o grande desafio de Deodoro era na economia. Ele tinha que resolver algumas dificuldades econômicas que o Brasil tinha naquele momento. E para isso, ele convocou Rui Barbosa. Esse sim tinha espírito republicano, esse sim era um político, tinha habilidade para fazer negociações, entendia o jogo político. Assim que ele é nomeado ministro da Fazenda por Deodoro da Fonseca, uma espécie de ministro da Economia, ele tinha um grande desafio, um grande problema na economia, que era qual? Ele tinha acabado de pegar um país para resolver a economia dele com uma situação muito problemática com relação ao trabalho, à mão de obra. Você tinha uma massa de pessoas muito volumosa, que eram os ex-escravizados, que agora estavam recém-libertados e que estavam jogados aí na sociedade. Então você tinha um volume de pessoas desocupadas na sociedade e ao mesmo tempo você tinha uma grande quantidade de imigrantes europeus que tinham vindo justamente para poder ocupar postos de trabalho. Ele precisava então criar uma política que pudesse gerar trabalho para tentar absorver o máximo possível as pessoas. Claro, abrindo um parênteses aqui, naquele momento, o projeto das elites, que essas sim, são essas que estão nesse início de governo, que estão nesse início da República, comandando esse início da República, elas não estavam muito preocupadas com os recém-libertados da escravidão, não. Mas tinha uma grande parcela da população que eles queriam que tivesse acesso ao trabalho. Então ele cria essa política econômica, chamada encilhamento, que na prática funcionaria como? O grande objetivo dele era tentar industrializar o Brasil, era tentar criar mecanismos para que pudesse ampliar a atividade industrial e assim criar os empregos. Para isso ele estabeleceu algumas medidas, entre elas, autorizou bancos a emitir dinheiro. Para que ele autorizou alguns bancos privados a emitir dinheiro? Para que esses bancos pudessem estar emprestando esses recursos para que as pessoas pudessem abrir algum tipo de atividade econômica ou comercial e assim gerar os empregos. Ele facilitou a abertura de sociedades anônimas, que é aquele esquema onde uma empresa ela passa a não ter um dono específico, ela passa a ter as suas ações que qualquer um pode comprar elas para poder ajudar a investir nelas. Uma tentativa também de ampliar o investimento em atividades econômicas. E além disso, ele torna muito mais caro as alfândegas, aumenta o valor das alfândegas, aumenta os impostos com relação a produtos importados, para poder tentar diminuir um pouco a importação e incentivar a indústria nacional. Deu certo? Não. O que deu errado? Bom, emissão de muito dinheiro. Sempre vai dar esse problema. Inflação. Você passa a ter muito dinheiro circulando na economia, você acaba tendo os preços subindo. Outro problema foi especulação das ações. As ações, ao invés de atrair pessoas que estavam comprando para poder fazer investimento, para desenvolver as atividades econômicas, ela acabou atraindo gente que comprava hoje para vender amanhã, só para poder especular, só para poder ganhar um dinheiro rápido. Além disso, gerou um velho problema que tem aqui no Brasil, que desde aquela época já estava presente, que é a corrupção. Muito dinheiro circulando, facilidade para ter acesso a esse dinheiro, acaba fazendo com que aquelas pessoas que têm caráter duvidoso acabem tentando se aproveitar da situação. Foi um fracasso a política do encilhamento. O que esperavam então ainda de Deodoro da Fonseca para ter alguma esperança nesse governo dele? A Constituição. No entanto, Deodoro ele não queria que a Constituição fosse elaborada muito rápido. Por quê? Ele tinha um cenário pouco favorável a ele, insatisfação com o autoritarismo dele. Ele não tinha conseguido fazer uma política econômica eficiente. Então, se a Constituição ficasse pronta, ia ter que acontecer uma eleição para presidente, agora sim, tendo alguém eleito de forma republicana,
No entanto, com esse cenário negativo à imagem dele, ele poderia não conseguir se manter no poder. Então ele estava protelando o máximo possível, estava tentando adiar o máximo possível a elaboração de uma Constituição. Mas não teve muito jeito. Principalmente os cafeicultores, que eram o grupo mais poderoso economicamente no Brasil, começaram a pressionar ele porque queriam essa Constituição. Principalmente porque eles estavam achando que já estava na hora dos militares voltar para os quartéis com seu autoritarismo e que aquilo estava atrapalhando a evolução política e econômica do país. Deodoro, então, extremamente pressionado, acaba convocando em 1890 uma Assembleia Constituinte, que vai trabalhar durante 3 meses para poder elaborar uma nova Constituição, que vai ser aprovada em 1891, a primeira Constituição republicana. É importante a gente destacar, gente, que o que se estabeleceu de república no Brasil, ela foi um pouco distorcida do que a república realmente deveria e deve ser. Assim como a independência lá atrás não tinha sido feita com a participação das camadas populares e inserindo os interesses dela nesse projeto que estava acabando de surgir, que era a independência, a república agora do mesmo jeito. Você tem um movimento que foi feito principalmente pelas elites, você tinha um movimento abolicionista que tinha alguns representantes das camadas mais populares, alguns ex-escravizados, mas no seu conjunto maior, o movimento republicano foi formado pelas grandes elites, tanto intelectuais, quanto políticas, quanto econômicas. Então não teve muito espaço para projetos populares ali. Foi uma grande aliança das elites contra a monarquia. Um destaque, gente, para alguns projetos políticos que surgem nesse momento, né? A gente vai ter 3 grupos principais que vão ser como se fossem os partidos políticos da época, né? A gente tem o republicano liberal, que é aquele mais ligado aos interesses dos grandes cafeicultores mesmo, principalmente de São Paulo, que era o grande centro do café. Eles queriam uma república federativa, eles queriam uma cópia do que tinha nos Estados Unidos em termos de projeto político, em termos de organização política. Eles queriam um governo centralizado, mas que tivesse autonomia para as federações, que seriam os estados. Cada estado teria liberdade para poder criar suas leis, seus projetos e tocar a vida das suas elites regionais. Outro grupo era o republicano jacobino. Esse sim, queriam mudanças mais significativas. Inclusive eles propunham transformações sociais, com acesso de camadas mais pobres ao trabalho e à riqueza. Esse projeto não interessava nada aos republicanos liberais. E você tinha os conservadores, sempre tem gente conservadora na política, né? Aquela pessoa que vive achando que o que aconteceu no passado é que era melhor e que a gente tem que voltar lá para o passado, independente dos ganhos que o momento atual possa oferecer para a gente. Mas eles acreditam que o passado é o passado e ele tem que viver sempre na sua vida. E tinha os republicanos positivistas, fortemente ligado à ideia de que o governo tinha que ter uma autoridade bem centralizada sobre toda a sociedade. A primeira Constituição fica pronta e passa a vigorar no Brasil, então. O que ela propunha? Com relação ao sistema de governo, basicamente o que a gente tem até hoje. Estabelece o governo dividido em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, acaba aquela aberração de poder moderador, um 4º poder que dava mais autoridade ainda ao poder executivo. O Brasil se torna uma república federativa, uma cópia descarada do que era nos Estados Unidos, né? Então essa primeira Constituição estabelece isso. E os estados ganham até uma autonomia bem ampla para poder tomar suas decisões políticas. É estabelecido que a eleição seria voto universal. O que quer dizer isso? Quer dizer que qualquer um poderia votar? Não necessariamente. Estabelece que o voto não vai ser mais condicionado como era antes, a uma renda da pessoa, a um patrimônio que ela tenha. Agora, qualquer pessoa da sociedade pode votar, desde que ela seja maior de 21 anos, deixava de fora religiosos, soldados, pessoas condenadas pela justiça, analfabetos e mulheres. E já que a Constituição ficou pronta, vamos ter o que então? Eleição. Agora sim, vamos ter a primeira eleição para decidir quem realmente vai ter o direito de governar o Brasil. Vai acabar aquele período provisório, que era só para poder botar ordem nas coisas, em que os grupos que tinham promovido a República concordaram com a presença dos militares. A ideia é que os militares voltassem para os quartéis. Só que Deodoro da Fonseca foi muito esperto. O que ele fez? Ele conseguiu articular para que nessa Constituição fosse aprovado que a primeira eleição para presidente seria por voto indireto. Não quer dizer que seria a sociedade que iria escolher o presidente. Por mais que a sociedade fosse muito pouca gente, como a gente viu, né? Mas sim o Congresso, os deputados, né, queriam escolher esse presidente. Com isso ficava muito mais fácil de Deodoro fazer articulações políticas ali para conseguir se manter no poder.
porque apesar dos problemas que o governo dele tinha, os militares ainda tinham algum prestígio entre vários grupos políticos. E aí temos a eleição. De um lado, Deodoro da Fonseca representando, né, os grupos positivistas, e do outro lado, Prudente de Moraes, um civil ligado aos interesses dos grandes donos de terra. Deodoro da Fonseca acaba saindo vitorioso, e aí se torna o presidente constitucional a partir de agora. Só que aí surge um problema político no Brasil com a vitória de Deodoro da Fonseca. Deodoro ele representava o poder executivo, com uma visão militarista de como a sociedade deveria ser conduzida, muito influenciado pelo positivismo, como eu já falei, essa ideia de ordem, controle para poder garantir o progresso, mas você tinha o Congresso Brasileiro, era formado naquele momento por cafeicultores, que era um grupo que queria um outro projeto, que tinha uma outra ideia, né, para a política brasileira. Então você passa a ter esse grande desentendimento, esse grande desencontro, esse grande choque entre o Executivo, o Presidente da República e o Congresso. Sensação de déjà vu, né? E isso não é positivo para o país, porque faz com que esses dois poderes que deveriam agir de forma harmônica e equilibrada não se entendam. Além da crise econômica, que continua muito severa, fazendo com que cada vez Deodoro da Fonseca vá perdendo mais credibilidade e mais popularidade, inflamando cada vez mais as oposições contra ele. A coisa começa a ficar mais complicada ainda quando Deodoro da Fonseca, com medo de que o poder dele começasse a ser ameaçado por esse conflito com o parlamento, ele nomeia como ministro da Economia um monarquista, o Barão de Lucena. Olha só, mas também o cara não parece ser muito inteligente, né? Ele está numa sociedade que acabou de romper com a monarquia e ele nomeia para ministro da Economia um monarquista. Tem gente que até hoje está viajando aí querendo a volta da monarquia. O fato é que isso desagradou muito o Congresso brasileiro, fez com que houvesse várias manifestações contra ele, porque havia o medo de que aquilo significasse o quê? Um golpe monarquista, uma tentativa da monarquia estar voltando para o Brasil. Quando Deodoro da Fonseca começa a perceber essa reação negativa contra essas ações dele, principalmente ter nomeado um monarquista como ministro da Economia, ele decreta estado de sítio. O problema é que ele decretou estado de sítio de uma forma gratuita, sem ter necessariamente alguma ameaça realmente concreta para poder justificar aquilo. Isso faz com que o sinal de alerta de que aquilo poderia ser um golpe para a volta da monarquia aumentou mais ainda, os grupos insatisfeitos com isso começaram a se articular e aí começa a se espalhar por várias regiões, principalmente nos grandes centros, manifestações contra essa situação. Curiosamente, o próprio exército ele não estava num consenso com relação a isso, tanto que parte dele foi contra Deodoro da Fonseca e apoiou as manifestações que estavam insatisfeitas com as decisões deles, de Deodoro. Surgiram várias greves pelos grandes centros, manifestando insatisfação com a situação, além da oposição da Marinha, bem cara de pau da Marinha, né? Um cinismo muito grande. Por quê? Porque a Marinha apoia esses movimentos contra Deodoro, que aparentemente estava abrindo caminho para a volta da monarquia, mas a própria Marinha era monarquista. Então você vê um certo oportunismo aí da Marinha, só para poder tentar derrubar Deodoro do poder. Mas ela acaba engrossando esse movimento contra Deodoro, esse grupo de oposição a Deodoro da Fonseca. Com isso, Deodoro vai enfrentar então o que ficou conhecido como Revolta da Armada. O que foi a Revolta da Armada? O almirante Custódio de Melo, que comandava a Marinha, ele pegou navios de guerra que estavam atracados no porto do Rio de Janeiro, apontou os canhões desse navio para o Rio de Janeiro e ameaçou bombardear a cidade, caso Deodoro não renunciasse, não saísse do poder. Deodoro, então, renuncia. Deodoro não quis pagar para ver, sai do poder, assume então Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, ele era um marechal também do Exército e ele foi eleito como vice-presidente, porque naquela época a Constituição estabeleceu que a eleição para presidente e vice-presidente era separado, não como hoje, onde você vota numa única chapa, né, que inclui o presidente e o vice-presidente. Floriano assume o poder. Floriano Peixoto, gente, ele tinha uma característica parecida com a de Deodoro, que era também tendência ao autoritarismo. No entanto, Floriano tinha uma diferença. Ele era extremamente hábil. Ele era alguém muito mais inteligente para poder saber como que esse autoritarismo dele tinha que ser colocado em prática, fazendo com que muitas vezes esse autoritarismo não fosse visto como autoritarismo. Claro que para isso ele fez muitas concessões para poder ter a autoridade dele aceita. Ele, por exemplo, tomou muitas medidas populares, adotou muitas medidas que agradavam o povo, como, por exemplo, redução do valor das cestas básicas,
congelamento de preço de aluguéis, porque naquela época quase todo mundo vivia de aluguel, quase não tinha ninguém com residência própria, além de ter promovido um robusto projeto de construção de casas populares. Ele conseguiu agradar aos interesses da população, ao mesmo tempo que ele também conseguiu conciliar o governo dele com o interesse dos grandes donos de terra, dos grandes cafeicultores. Mas tinha um grupo que ele não agradava, e esse grupo era a Marinha, de novo. Ele começa a sofrer uma oposição ferrenha da Marinha, porque a gente viu que a Marinha participou daquele processo contra Deodoro da Fonseca, que forçou ele a renunciar, mas ela não estava querendo simplesmente tirar o Deodoro, ela queria a volta da monarquia. E um outro militar mantendo a república não era interessante para a Marinha. Então ela, de novo, agora, contra Floriano Peixoto, ela também faz uma pressão para que ele renuncie. Qual foi a desculpa que foi utilizada? A desculpa foi que, de acordo com a Constituição, o vice-presidente só poderia assumir se o presidente, que por algum motivo saiu do poder, já tivesse governado mais de 2 anos. E Deodoro não tinha governado nem 7 meses a partir da eleição que colocou ele como presidente constitucional. Então, nesse caso, teria que haver uma nova Constituição. Floriano não poderia assumir o poder. Esse foi o argumento utilizado pela Marinha para exigir a renúncia de Floriano. Só que Floriano não estava muito afim de renunciar, não. Tá? Começa então um grande conflito político que sai da capital do Rio de Janeiro e se expande para outras regiões, principalmente no sul, nos estados do sul. Lá no estado do sul você tinha já um conflito político estabelecido, que era entre 2 partidos políticos. Partido Republicano Rio-Grandense, que era ligado a Floriano, que apoiava Floriano, e o Partido Federalista, que era um grupo de oposição ao governo central, o governo de Floriano. O governador do Rio Grande do Sul era desse partido aliado a Floriano. Os federalistas, aproveitando essa insatisfação e essa oposição contra Floriano lá na capital do Rio de Janeiro, também começam a pressionar ali para que os seus interesses políticos sejam aceitos. Isso gera um grande conflito entre esses 2 grupos políticos no Rio Grande do Sul. E lá no Rio de Janeiro, enquanto isso, Floriano enfrentava a Marinha, que novamente fez a mesma coisa que tinha feito lá com Deodoro da Fonseca. Apontou as armas dos navios de guerra para o Rio de Janeiro e ameaçou bombardear a cidade se Floriano não renunciasse. Mas, diferente de Deodoro, Floriano não renunciou. Floriano se manteve firme e isso acaba desencadeando uma guerra entre o governo de Floriano e a Marinha, que começa a bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Esse conflito vai evoluindo, Enquanto isso, lá no sul, o Partido Federalista, que era contra Floriano, consegue vencer os aliados de Floriano, tomam ali o poder político, avançam para os outros estados do sul. Vão para Santa Catarina, promovem um movimento na cidade de Desterro e avançam para o Paraná, para poder também estabelecer o domínio político deles no Paraná. Diante dessa situação que tinha evoluído para esse conflito muito mais amplo, Floriano investe na compra de navios de guerra. Vários navios de guerra vêm dos Estados Unidos e Floriano envia esses navios, essas embarcações com soldados para poder descerem lá na cidade do sul do país, para poder se confrontar com a oposição que estava contra ele. Floriano consegue uma importante vitória na cidade de Santa Catarina de Desterro, consegue vencer os oposicionistas contra ele. Inclusive, isso acabou fazendo com que a cidade de Santa Catarina passasse a ser chamada de Florianópolis. Florianópolis, sacou isso? Claro que você está se perguntando, né? Vem cá, aquela cidade que tem no interior do Espírito Santo, que chama Marechal Floriano, tem alguma coisa a ver com Floriano? Ou é só coincidência? Não, tem tudo a ver. A cidade tem esse nome em homenagem ao Marechal Floriano Peixoto. Inclusive, em 1900, o próprio Floriano fez uma visita na cidade, no momento em que a cidade vai passar a se chamar Marechal Floriano, porque ela tinha um outro nome antes disso. Com essa vitória que foi muito importante lá em Desterro, Floriano então volta para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro ele consegue vencer a revolta da Armada, que na verdade agora é a segunda revolta da Armada, porque a primeira foi aquela lá contra Deodoro da Fonseca. Floriano vence esse conflito, consegue conciliar os interesses, principalmente concedendo perdão, anistia a muitos dos grupos de oposição derrotados, então consegue conciliar de novo os interesses, e aí governa até o último dia do seu mandato, que é em 1894. Com o fim do mandato de Floriano vai ter que haver uma nova eleição, essa agora sim, onde a população vai poder votar, ou pelo menos a parte dela que tinha o direito de votar, como a gente viu, eram muitos grupos excluídos do direito ao voto. Mas a verdade é que essa eleição, essa sucessão de Floriano, ela foi importante por quê? Porque ela inaugura no Brasil o início do que a gente vai conhecer como República Oligárquica, que é um período que a gente vai ter no poder
presidentes que são civis, os militares voltam para os quartéis, ligados aos interesses dos grandes donos de terra e consolidando o projeto do Partido Republicano Liberal, aquele de ter autonomia para as regiões do Brasil. Mas a verdade é que esse momento agora, galera, os cafeicultores do Partido Liberal conseguem chegar onde eles queriam, que é no controle político do Brasil, aquilo que não tinha acontecido até então por causa das manobras que os presidentes militares tinham feito. Então, definitivamente, agora a gente tem os grandes donos de terra, produtores de café, ligados ao Partido Liberal, comandando o país. Vai ser um período de muita exclusão, primeiro por conta da própria maneira como foi aprovado o direito ao voto, excluindo muitos grupos. Se você pensar que analfabetos não podiam votar naquela época, e era um período que muita gente não era alfabetizada, imagina quanta gente ficou de fora. Imagina como que era muito pequeno o grupo que tinha direito a votar. Além disso, haviam vários mecanismos de fraude, de controle do voto, pelo fato do voto não ser secreto, como é hoje. O voto era aberto, as pessoas tinham que mostrar em quem elas estavam votando. Então isso tornava muito fácil um ambiente para que os donos de terra conseguissem controlar em quem as pessoas estavam votando. Tanto pelo uso da violência e da força, colocando seus homens armados que trabalhavam para eles, coagindo as pessoas a votar em quem os donos de terra queriam, tanto quanto pelo paternalismo, que era o uso do poder econômico deles para poder ajudar as pessoas de forma assistencialista, obrigando elas a se sentir com uma obrigação com esses grandes donos de terra e fazendo elas votarem quem eles queriam. Então a gente vê que é um ambiente político de muita manipulação e de muita exclusão. Agora, isso é culpa da República? Não, porque a República é um conceito, é uma ideia. A maneira como a República vai ser aplicada depende da vontade que os indivíduos têm de aplicar ela da melhor maneira possível. Então, a aberração aí não é a República, a aberração é o caráter humano. E as camadas populares no meio disso tudo? As camadas populares tinham uma relação um pouco ambígua, né? Uma relação de extremos. Ou elas não se envolviam, não ligavam, porque não enxergavam um governo que representavam elas, não se sentiam representadas por aquela política, então já que aquela política não parecia representar elas e os seus interesses, elas nem ligavam e tentavam tocar a vida delas, sobrevivendo da melhor maneira que era possível dentro daquele contexto. Ou então elas iam para um outro extremo, que era reagir violentamente, porque muitos grupos começaram a perceber que aquele regime, além de não fazer nada por eles, essas camadas populares começaram a perceber que eles eram explorados, tinham que pagar tributos para sustentar esse regime que favorecia muito mais os interesses econômicos e políticos só dos grupos dos grandes centros, principalmente o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Essa percepção de muitos grupos da camada popular de que eles viviam uma grande marginalização política promoveu muitas reações violentas em diversas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, que era uma das regiões mais excluídas desse sistema político, mais excluídas desse projeto político que a República daquele momento estava promovendo. Inclusive ainda hoje, né, o Nordeste tem grandes problemas econômicos e sociais. Imagina naquela época, né, com um total desprezo e nenhum tipo de preocupação com essa região. Por isso vão surgir muitas revoltas populares nesse momento. O problema de Prudente de Moraes, esse primeiro presidente civil, não era só essas revoltas populares. Dentro do próprio ambiente ali das elites, dos grupos mais ricos e com maior poder político, a coisa não estava muito equilibrada, né? Você tinha ainda, por exemplo, resquícios da revolta federalista, aquela que tentou tirar Floriano do poder e foi vencida por Floriano, mas é como se fosse um incêndio que não foi muito bem apagado, e alguns pequenos focos continuaram. Então havia um equilíbrio que não era muito bem estabelecido entre as elites ainda, mas com o tempo o presidente Prudente de Moraes foi conseguindo equilibrar isso, e os interesses dessa classe econômica mais rica, principalmente ligada ao café, se consolidou e as alianças também se consolidaram. Bom, gente, essa foi a primeira parte do assunto sobre a República no Brasil. Aguardem que logo mais a gente vai estar tratando de todos os outros momentos aí da República, tanto os momentos bons quanto aqueles, né, nem tão bons assim.